Observamos aqui que esse texto, ele nos remete, eu queria a tua atenção aqui, porque aqui está, nesse texto, explícito e implícito, uma das maiores enfermidades que tem tomado o coração de muitos seres humanos. Logo aqui, eu não estou falando de crente ou não crente, ou nada disso. Quando eu falo humanos, eu estou generalizando de uma forma geral. Esse texto aqui está implícito e explícito, uma das maiores enfermidades que tem tomado a humanidade nesses dias atuais. Observe que existe uma enfermidade que tem poder de fazer a gente machucar alguém, que existe uma enfermidade que tem o poder da gente até machucar os que estão próximos a gente, que existe uma enfermidade que tem o poder de fazer a gente machucar os que estão de longe, que já conviveram com a gente e hoje não convive mais. Entendam, aqui está ela, implícita e explícita dentro desse texto. Sabe qual é a pior enfermidade que tem assolado muito a humanidade na terra? Ela se resume em uma palavra: ingratidão. Ingratidão. Irmãos, quem não é grato sempre pede mais. Quem não é grato nunca falará obrigado. Quem não é grato nunca vai reconhecer aquilo que alguém fez. Porque o pior mal da humanidade hoje na terra é a ingratidão. A ingratidão machuca, a ingratidão fere, a ingratidão faz às vezes o ser humano esquecer o que outras pessoas já fizeram no passado ou até mesmo no presente. A ingratidão é algo que deixa alguém que um dia fez pasmo, ao ponto de alguém pensar: meu Deus, será que não lembra? Será que já esqueceu? Porque entendemos aqui, se o ser humano não é grato com quem vê, com quem está perto, o ser humano não é grato com outro ser humano, resumindo, o ser humano nunca vai ser grato com Deus. Observe que o ingrato e a ingrata sempre vai dizer para Deus: você não fez nada. Porque a ingratidão na vida que é a daqueles que são ingratos se torna um foco, onde a pessoa só foca na ingratidão, mas esquece de ver o que Jesus já fez, esquece de ver os livramentos que Deus já deu, esquece de ver que quando ninguém escolheu ou escolheria, talvez a pessoa nem auto se escolheria, naquele dia de derrota Deus foi lá, estendeu a mão e escolheu, deu uma nova chance, deu uma nova saída. Porque a ingratidão é um mal. A ingratidão é um mal que tem assolado famílias. A ingratidão é um mal que tem assolado relacionamentos. A ingratidão é um mal que tem assolado empresas, patrões, empregados. Ingratidão é um mal que às vezes ele assola até dentro da própria igreja. A ingratidão é um mal que tem tomado o coração de muitas pessoas. A ingratidão. Porque, quer ver? Uma pessoa, quando você vê que a pessoa não é grata, ou é ingrata, você caminha. A pessoa fala: você faz isso para mim? Sim. Você me empresta dinheiro? Sim. Você me ajuda? Sim. Toma conta dos meus filhos? Sim. Você lava minha roupa? Sim. Você vai montar lugar comigo resolver aquela situação? Sim. Você vai sozinho resolver porque eu estou ocupado? Sim. Na hora que você fala não, aquela pessoa vira a cara para você. Quem é isso? É a pessoa ingrata. Quer conhecer o ingrato? Fala não. Quer conhecer o ingrato? Fala não para ele, fala não para ela. Porque você só vai conhecer a pessoa que é ingrata quando você começar a falar não para aquela pessoa.
Aí que você vai conhecer o verdadeiro caráter daquela pessoa na matéria de ingratidão. Irmãos, não está na Bíblia, mas tem um ditado aí fora que o mundo diz que não pode se cuspir no prato que se comeu. Agora, não está na Bíblia, mas tem um ditado aí fora que o mundo diz que dor de barriga não dói uma vez só. Existe, irmãos, o próprio Cristo, agora que eu vou falar, está na Bíblia. O próprio Cristo, Ele permite que pessoas que você já ajudou no passado e hoje estão ingratos com você, Deus permite a porta se fechar, situações adversas acontecerem de novo, porque o mundo ele é redondo, ele dá volta, para a pessoa se encontrar contigo de novo no mesmo lugar e te pedir a mesma coisa que te pediu no passado. Você ajudou e fez, mas passou um tempinho, a pessoa foi ingrata e esqueceu dos feitos que você fez para ele ou para ela. Pastor, isso está na Bíblia? Está aqui, ó, explícito, é só você ler. O próprio Cristo disse: ei, não eram 10 que estavam me clamando de longe? Não eram 10 que, quando eu estava indo aqui no caminho da Galileia, se puseram-se de longe e gritaram a mim com alta voz, buscando clamor, buscando melhor a cura? Não eram 10. Aí chegou um só para agradecer. Aí o próprio Senhor Jesus ficou pasmo. Aí ele perguntou para aquele um que voltou para agradecer: cadê os 9? Cadê os 9? Aqui eu abro outro sobressalto para você entender. Para de ficar ajudando pessoas que são ingratas. Eu vou mais fundo, porque até Deus, Ele permite que coisas aconteçam na vida de quem é ingrato, porque às vezes a gente tem pena, mas Deus não tem pena de ninguém. Não está escrito aqui de Gênesis a Apocalipse que Deus tem pena de ninguém. Deus tem amor, Ele não tem pena. Então nós não podemos ficar ajudando constantemente aquela pessoa que é ingrata, porque existe pessoas que são ingratas na vida, que você tem que deixar a pessoa andar com a sua própria perna. Você tem que deixar aquela pessoa começar a viver, a andar. Mas vai quebrar, cara, deixa quebrar. Porque ninguém nasceu grudado em ninguém. Pastor, contextualizando, isso tem a ver com a Bíblia? Tem. Sabe por quê? Porque Jesus, às vezes, Ele abre uma porta só. Às vezes, para a pessoa que é ingrata, Ele nem abre porta mais, porque Ele sabe, se Ele der a bênção, a pessoa some da igreja. Ele sabe, se a pessoa for curada, a pessoa não pisa na igreja nunca mais. Ele sabe, se a pessoa arrumar o emprego dos sonhos, a primeira coisa que a pessoa vai é virar as costas e sumir, desaparecer da presença de Deus. O que é isso? Qual é o nome disso? Ingratidão. É por isso que nem todo mundo vai conseguir um grande milagre, porque Deus vai permitir que continue no arroz com ovo, porque se colocar uma picanha já era, pum, some da igreja. Se desvia, afasta. As oportunidades que Satanás prepara, a pessoa vai, cai e pum. Aí Satanás lasca, porque o detalhe de quem é grato a Deus é igual aquele louvor: eu não o adoro pelo que ele faz, eu adoro por aquilo que ele é. E observe que tem letras de louvores que a gente às vezes até canta, mas não medita na letra, e às vezes a letra confronta o nosso eu. Eu quero ver para aquelas pessoas que são ingratas, que eu e você conhecemos, se desviaram, afastaram da presença do Senhor. Eu quero ver se Deus continua sendo Deus quando Ele não fazer. Eu quero ver se Deus continua sendo Deus quando Ele falar não. Eu quero ver se Deus continua sendo Deus quando Ele falar: eu não estou no negócio, eu não estou na situação, não é do meu agrado. É aí que a gente vê aonde está
os verdadeiros gratos a Deus. Porque, irmão, quando Deus fala não, eu também tenho que ser grato. Porque o não para mim, da parte de Deus, e para você da parte de Deus, vai te causar até um aborrecimento. Mas o não que Deus fala para mim, para você lá na frente, Ele está vendo um grande livramento. É por isso que Ele fala não. É porque o ser humano, ele enxerga às vezes um palmo do nariz, às vezes nem isso enxerga. Mas Deus enxerga dias e momentos, anos, décadas, milênios lá na frente. E Ele já enxergando aquilo que você não enxergou. E Ele ouvindo aquilo que você não ouviu. E Ele conhecendo a intenção do coração das pessoas, como nós não conhecemos a intenção da mente nem do coração. Às vezes Ele fala não. A gente pega, começa a ficar irritado. Ah não, Deus não me olha mais. Deus não me vê. Deus isso, Deus aquilo. Deus olha para isso. Deus olha para fulano. Deus olha para cicrano. Deus não olha para mim. Deus não... Irmãos, entenda. Deus olha tanto para você que eu te explico agora que Ele olha. O detalhe todo, que Deus olha para aquilo que você olha. Deus ouve aquilo que você fala. E às vezes, os olhos de Deus, Ele está em lugares, às vezes, que você está. Como, pastor? Eu te explico. Deus olha para aquilo que você olha. Se você olhar para algo ruim, Deus vai olhar também para aquele algo ruim. Porque Ele vai estar olhando o teu olhar para onde você está olhando. Se você falar algo ruim, Deus também vai ouvir algo ruim. Porque tem gente que acha que Deus não está ouvindo nada. Ele ouve aquilo que é bom, Ele também ouve aquilo que é ruim. Ele ouve, Ele vê. Como, pastor? Eu te provo que a terra, te provo te dizendo isso, a terra não respeita mais o céu, mas o céu respeita a terra. Nunca esqueça do que eu estou te dizendo. Eu não achei isso na internet para mim te dizer. É o que Deus colocou no meu coração. A terra não respeita mais os céus, mas os céus continuam respeitando a terra. Pelos céus respeitar a terra, por isso que tem gente que não muda de vida. Porque Deus vê aquilo que você olha. Deus ouve aquilo que você fala. Está entendendo? Igual eu preguei aqui um dia desse, que a nossa palavra ela tem poder. Vê lá o que você anda dizendo. Vê lá o que você anda falando. Tem gente que já acorda de manhã xingando, blasfemando, reclamando. Ei lindo, ei linda. Nem tudo vai dar certo na tua vida da maneira que você quer, não. Tem dia que você acorda, que fala que vai dar tudo bem, de repente o tudo bem muda. De repente você olha o dia para você, parece que está um sol lindo. Passa 2 minutos, a nuvem negra chega e começa a chover. Às vezes até tempestade. Nem tudo vai ser da maneira que a gente quer. Nem tudo vai ser da maneira que a gente pede para Deus. Nem tudo vai ser da maneira que a gente sonha. Nem tudo vai ser da maneira do como alguém entregou numa revelação, sabe Deus aonde que Deus vai fazer. Nem tudo vai ser assim. Mas é aí que Deus vai procurar aqueles que são gratos ou aqueles que são ingratos. Porque a gratidão também chega lá em cima até o trono de Deus. Jó perdeu tudo. Irmão, quando a gente fala tudo, ele está falando na totalidade. Ele perdeu, irmãos, a Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Ele perdeu casa, ele perdeu boi, ele perdeu camelo, ele perdeu filho, ele perdeu tudo. Ele perdeu a sua mulher em vida. Porque a mulher não morreu, mas mandou ela mandar os corpos dele morrer. Então ele perdeu ela também. Porque ele olhou para ela e disse: ô mulher, que negócio é esse? Ficasses feliz no bem de Deus, agora no mal você não quer ficar? Aí quando chegou o último mensageiro até a casa de Jó, disse: Jó, Deus um vento lá na tua casa, matou todos os seus filhos. Matou todo mundo. Só sobrou eu aqui, estou empregado para te trazer notícia de desgraça. Jó murmurou? Nada. Ele raspou sua cabeça, rasgou os véus dos seus vestidos, prostrou com o teu rosto na terra e adorou e disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, mas nu eu tornarei para lá.
Todavia, o Senhor deu, mas agora ele tomou. Mas de um jeito ou de outro, bendito seja o nome do Senhor. O que é isso, pastor? Que palavra é essa que Jó falou? Gratidão. Gratidão. Pastor, eu pedi. Seja grato. Pastor, Deus ainda não me ouviu porque ele não me deu o que eu pedi. Seja grato. Seja grato porque você está vivo. Seja grato porque você está de pé. Seja grato porque Deus te deu uma nova oportunidade. Seja grato porque Deus tirou você daquele calabouço que Satanás tinha te colocado. A poderosa mão foi lá e te arrancou. Seja grato a Deus pela porta que Ele abriu, sem a gente merecer. Seja grato a Deus. Porque quando nós somos gratos a Deus, a gratidão ela não procede do mal, então ela não procede de Satanás. A gratidão ela procede de Deus. Quando nós somos gratos a Deus, nós estamos automaticamente tocando o coração de Deus. Meu irmão, eu tenho que aprofundar mais essa palavra para você entender. Quando nós somos gratos a Deus, não é alguém que dá testemunho de você, você dá de mim, eu dou de você, não. O próprio Deus dá testemunho de você. Porque Jó era tão grato a Deus que o próprio Deus deu testemunho de Jó, dizendo a Satanás: e aí? Foi lá embaixo na terra, observaste meu servo Jó? Homem puro, íntegro, reto. Aí Satanás sujo, é lógico, o Senhor dá tudo para ele. Eu conheço o caráter de Jó. Vai lá, toca tudo, só não toca na vida, o resto você toca. É por isso que tem coisas na vida que é da vontade de Deus, mas tem coisas na vida que você tem que entender que é da permissão de Deus. Tem coisas que às vezes Deus vai permitir, tem coisas que às vezes Deus vai deixar, tem coisas na vida que Deus vai deixar acontecer. Deus vai deixar acontecer. Então, quando nós falamos sobre a palavra gratidão, nós temos que lembrar das pessoas que Deus já colocou para nos ajudar. Porque quando nós somos gratos a Deus, entenda o que eu vou dizer. Copie e colhe no teu coração e leva para a tua casa o que eu vou te dizer. Quando somos gratos a Deus, a gente não anula nada, nem ninguém, por causa de um momento. Porque uma história não pode apagar um momento. Uma história não pode apagar um momento. Uma história não pode apagar um momento. Pastor, essa frase você deve ter procurado em algum lugar. Não, é só você ler a Bíblia que Deus te dá. Que uma história não pode apagar um momento. Talvez alguém está errando nesse exato momento com você. Entenda, uma história não pode apagar um momento. Talvez alguém que você ajudou, alguém que você orou, alguém que você deixou até de comer, alguém que você às vezes até colocou um bife na marmita dele ou na marmita dele e só comeu ovo. Você talvez ajudou alguém que não mereceu a tua ajuda. Aí passou-se o tempo, essa pessoa foi ingrata contigo. Mas deixa eu te dizer, uma história do que de bom a pessoa fez não pode apagar o momento que você está com aquela pessoa. Pastor, o senhor está falando isso por quê? Porque eu tenho que voltar para alguém? Não. Eu estou te falando isso porque quando você é grato, você tem paz com alguém que hoje talvez está até aborrecendo você. Aí você começa até a perdoar. Porque as pessoas que você tem que perdoar não é pessoas que merecem o teu perdão. Você perdoa para você ficar bem contigo mesmo. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, obrigado. Então, quando nós entendermos essa palavra gratidão, por mais que a senhora me fere, eu vou estar sempre orando pela senhora. Por mais que eu te firo, você tem que estar sempre orando comigo. Porque uma história não pode apagar um momento. Pastor, mas como é que é isso? Isso é ser crente. E aí, você está preparado para ser crente? Ser cristão de verdade? Ser cristão é isso. Uma história não pode apagar, um momento não pode apagar uma história. Imagina, você está casado, a senhora está casada comigo há quanto tempo? 16 anos. Ela sabe que eu não tomo café de manhã. Até minha mãe sabe que de manhã eu só tomo suco. De manhã eu só tomo suco, só tomo coisa gelada.
Suco, não tem suco, é Nescau gelado, mate gelado. Eu não tomo nada quente de manhã. Eu amo um suco. Mas dá um dia que eu acordei um domingo pela manhã, eu não fui trabalhar nem ela. A gente acorda um domingo pela manhã, de repente ela faz um café e me dá na minha mão. E sem nada, ainda amargoso. Aí eu vou brigar com ela, eu vou xingar, eu vou chamar ela de... Não, irmãos, que um momento não pode apagar uma história. Tem gente jogando uma história fora por causa de um momento. Você tem que estar firme em Deus psicologicamente para você sobreviver este momento. Essa palavra de Deus para alguém que está aqui e alguém que está nessa hora me assistindo em casa. Uma história é maior do que um momento. Às vezes, para você que está casado, tem tido a vontade de meter o pé, sair andando pela rua. Relaxa, respire em Deus. Deixa essas brigas de lado. Por quê? Porque uma história não pode, um momento não pode apagar uma história. E uma história é maior do que um momento. Eu não sei que momento você está vivendo. Não foque nesse momento. Traga à memória a história. Lembra dos momentos bons. Lembra dos dias que você viveu feliz. Traduz para o espiritual. Talvez você está passando por privações e provações. Lembra das coisas boas que Deus já fez na tua vida. O que eu estou te dizendo é para você não focar nesse momento. O que eu estou te convidando a fazer é você trazer à memória aquilo que vai te trazer esperança para você andar e continuar. Porque ainda falando de ingratidão, geralmente o ingrato, observe, o ingrato, a pessoa quando é ingrata, entenda bem, você nunca ouviu falar o que você vai ouvir agora, já estou terminando. Geralmente a pessoa ingrata é a pessoa mais sensível que existe. Geralmente a pessoa que é ingrata é a pessoa mais sensível que existe. Tem uma sensibilidade ao extremo. Mas sabe qual é essa sensibilidade? É uma sensibilidade egoísta. É uma sensibilidade onde só é sensível para mim. Aonde eu posso apontar todo mundo. Se alguém me apontar, me dói. Aonde eu posso falar mal de todo mundo. Se alguém falar mal de mim, eu não aceito. É uma sensação, eu me machuco. Aí eu vou sair. Aí eu vou entrar debaixo da coberta e vou ficar. Eu vou me trancar no quarto, eu vou morrer. É uma sensibilidade egoísta. Aonde ninguém pode me machucar, mas eu posso machucar todo mundo. Ninguém pode falar mal de mim, mas eu posso apontar o dedo e falar mal de todo mundo. Geralmente quem é ingrato é sensível a esse ponto. Aonde qualquer coisinha, e detalhe, quem é ingrato é fraco. Porque, gente, quem bate muito é fraco. Não vai nessa não. Porque a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios 1, 27, que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu aquilo que não é para confundir aquilo que é. Quem bate muito é o mais fraco. Quem bate muito é fraco. Você vê pessoas por aí batendo muito em palavras, tudo quer fazer na mão, porque essa pessoa é fraca. Porque quem é forte é a pessoa que aguenta apanhar e fica firme. É aquela pessoa que Satanás bate, as pessoas batem, o mundo bate, a vida bate, anunciar as pessoas vai e pum, de repente a pessoa está mais forte do que antes. O fraco não é aquele, não, o forte não é aquele que bate. O forte é aquele que aguenta as pancadas da vida e continua de pé. Tem alguém forte aqui nessa noite. Tem alguém que está me ouvindo aqui que é forte. Você não é fraco não. Porque Paulo disse que é na fraqueza que sou forte. Tem alguém apanhando da vida aqui e diz amém. Você é forte. Tem alguém que todo mundo está olhando, ela vai desistir amanhã. Esse amanhã já se passou mais de ano, tu ainda está vivo. Você é forte. Tem alguém até da tua casa dizendo, já era, não tem jeito. Ela é fraca, ela não aguenta a pressão. E você está na igreja, está sobrevivendo,
Evangelho, está agarrado com Cristo, Deus manda te dizer: a minha graça está sobre você. Você não é coitadinha e coitadinho, não. Você é forte em Deus. Porque quando todo mundo falou que Paulo era fraco, ele falou: não, eu posso ser fraco, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, aleluia! Faz um carinho nele e nela e diz: você é forte. Tu já sobreviveu pedrada, tu já sobreviveu incerteza. Tem gente que desconfia de você até hoje, não é? Você é forte. Tem gente que te elogia, porém ao contrário todo dia, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não nasceu para isso, dizendo que a sua história não vai mudar. Tem gente, até o diabo está encabulado contigo de tudo que ele já fez contra a tua vida. Já era para você ter partido dessa para uma pior, mas a graça de Deus te alcançou. Deus tocou na tua mente. No dia mal Deus te trouxe equilíbrio, e Ele manda te dizer: você é forte, você é forte, que a minha graça, o meu poder está em você. Oh, aleluia! Oh, Espírito de Deus. E é um detalhe, ainda não perdendo o tema do qual, a temática do qual Deus me deu nessa palavra: gratidão e ingratidão. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. A primeira característica de quem está enfermo, que não sabe reconhecer nada que as pessoas fez por ele ou por ela, e até o que Deus fez, é ser ingrato. A característica de quem é ingrato é sensível demais. Tudo dói, mas machuca todo mundo. Aponta o dedo para todo mundo, mas quando aponta o dedo para si, não tem estrutura. E deixa eu te dizer outra coisa: quem é ingrato a Deus só foca só em uma coisa só, esquece, tem outras coisas para ver na vida. Irmão, sabe o que me deixa triste? É depois que inventaram, depois que os pregadores, depois que os palestrantes, depois que os coaches inventaram a palavra: você tem uma bênção de Deus atrasada na tua vida, você tem uma chamada atrasada na tua vida, você tem um projeto de Deus atrasado na tua vida. Acabou, irmãos. Essa palavra está destruindo a vida de muita gente, porque tem gente que só foca naquilo que alguém falou que está atrasado, mas não faz nada para alicerçar, para receber aquilo que alguém falou que está atrasado. Você pode ver que quando alguém fala que você está com alguma promessa que está atrasada na tua vida, você relaxa, porque o ser humano por si, ele tem uma preguiça dentro de si. Ele tem uma preguiça material e tem uma preguiça também espiritual. O ser humano, às vezes, ele é tão preguiçoso quando se fala em coisas espirituais, que pede oração para todo mundo, mas não ora em casa. O ser humano, quando ele tem uma preguiça espiritual, o relógio desperta para levantar de madrugada, mas se a pessoa vai lá e desliga: não, deixa eu dormir mais um pouquinho. Aí outro pouquinho, já deu 5 da manhã, já acabou a madrugada. Isso como acorda meio-dia. Porque a preguiça, ela faz parte do ser humano. E quem é ingrato é mais preguiçoso ainda, porque até para reconhecer o feito de alguém por nós e o feito de Deus por nós, se a gente deixar a preguiça, não faz nem a gente reconhecer. A gente só foca nisso aqui, ó. E não vou nem parar para pensar se já tive um momento bom com ele ou com ela, porque eu só estou vendo o que está acontecendo agora. Isso é preguiça. Você tem que deixar às vezes de ser preguiçoso. Esse negócio de ficar sentando, né, na beira da cama, sei lá, sabe, ficar lá olhando por nada, olhando nada. De repente passa o dia inteiro, não fez nada, não produziu nada. Aí Deus sopra o vento, porque o vento faz a gente despertar e deixa, querendo ou não, a preguiça tem que sair. Porque a nossa tendência como ser humano é ser preguiçoso. Eu te explico mais ainda no espiritual.
Se Deus me usar, falar que tem uma bênção para alguém aqui, e eu falar o teu nome, automaticamente você já vai se relaxar por dentro. Ei! Deus usou o pastor Sérgio poderosamente para mim naquele dia. Foi tremendo. Ele falou nos mínimos detalhes. Parecia que ele estava lá em casa. Aquilo automaticamente vai trazendo uma preguiça dentro de você, que você acha só porque Deus me usou, você não tem que orar, você não tem que jejuar, você não tem que batalhar. Isso é preguiça. Aí a bênção não acontece, a culpa é do pastor, a culpa é do profeta, não. É você que teve preguiça, só recebeu a bênção, mas não preparou para alcançar a bênção. Receber a bênção é no carnal, ouvir. Preparar é no espiritual, é orar, jejum, batalhar. Porque nós somos preguiçosos. A nossa tendência é essa. Quem dera eu, se eu tivesse no mínimo todo dia 10 pessoas orando por mim. Eu orava uma vez ou outra. Quem dera eu, se tivesse todo dia alguém jejuando por mim. Ô irmão, me dá uma alegria quando alguém mandou mensagem: pastor, eu estou orando por você, tá? Ô irmão, que me dá um relaxamento. Ai, graças a Deus. Porque a nossa tendência é essa. Quando eu mando alguém, todo dia mandando uma mensagem: pastor, estou entregando um jejum em prol da minha casa, em prol do Senhor. Eu sei que o Senhor é um pastor que guerreia, né? O espiritual, irmão, que me dá uma coisa. Eu falo: tá bom, hoje eu não vou jejuar, não, porque alguém já jejuou por mim, então tá tranquilo. Aí eu vou orar, mas não vou orar igual eu oro, não vou orar, mas a gente relaxa. A gente relaxa. Mas Deus está falando com um preguiçoso, não aqui em casa. Deus está falando com alguém preguiçoso, preguiçosa em casa. Ele está dizendo assim: não é para cá, vou falar para lá, tá? Se alguém se identificar, é você e você. Estou falando para cá. Deus está falando para alguém em casa. Tem alguém, Wallace, em casa? Estou gravando para botar no canal. Ah, tá. Então depois você vai ouvir essa. E vai estar lá no nosso canal. Deixa eu te falar para você que está em casa. Abrir a porta do milagre é com Cristo. Caminhar em direção a Ele é comigo e contigo. Quem tem promessa de Deus, morre. Deus pode fazer a promessa. Se eu não trabalhar para acontecer a promessa, eu só vou ficar na promessa. Então esse detalhe: eu tenho promessa, não vai morrer. Não, morre sim. Tem amigos meus que começaram junto comigo na infância, já morreram. Primeiro no espiritual, ficaram fracos, desviados. Depois morreu. Não vive mais entre nós esse mundo. E tinha promessa de Deus. Porque eu ter promessa de Deus não significa que eu tenho que ser uma pessoa relaxada e preguiçosa. Jesus tinha uma promessa de triunfar na cruz, sim ou não? Já ouviu falar o que ele passou para chegar lá até esse triunfo? Ele teve que amar pessoas que o odiaram. Ele foi chicoteado. Ele teve que abençoar as pessoas que depois iriam de trocar ele por Barrabás, um ladrão. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa: lute por aquilo do qual Deus já tem para a tua vida. Mas não esqueça de outra coisa: seja grato por tudo que Deus e as pessoas já fizeram pela tua vida. Eu sozinho consigo. Ninguém consegue sozinho. Nem Jesus conseguiu sozinho. Não. Nem Deus conseguiu sozinho. Ele pode, mas Ele não quis. Ele fez para ensinar para mim e para você que para restabelecer a aliança de novo com a humanidade na terra, Ele teve que enviar Jesus. Aí Jesus, por intermédio do Espírito Santo, entrou no ventre de Maria. Já são dois: Jesus, Maria. Aí depois tinha o seu pai adotivo, José, já são três. Aí tinha os seus irmãos, e um dos mais meio assim era Tiago. Olha aí, vai somando. Aí de repente ele chega no mar e começa a chamar o quê? 12. Não contentando, ele já começa a chamar mais 70. Aí detalhe: fora aqueles 70, cada casa que ele passava ele arrastava mais gente. Até que no cenáculo muitas pessoas receberam o Espírito Santo. E Jesus continua pensando assim, continua. Olha quantas igrejas tem no mundo inteiro. Olha quantos evangélicos tem no mundo inteiro. Sabe por
por quê? Porque Jesus está dizendo para mim e para você que ninguém consegue nada e não chegará em lugar nenhum sozinhos. Seja grato. Seja grato. Até Jesus, para ser Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele teve a ajuda do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito transportou ele no deserto, ele ficou cara a cara com Satanás. O Espírito Santo não saiu de perto e nem de dentro de Jesus um segundo, ao ponto de Jesus chorar lágrimas de sangue. Ele disse: Pai, se possível for, tira esse cálice de mim, passa ele da minha vida. Mas aí Jesus lembrou de ser grato. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade, ó Deus. Jesus está dizendo: quem é grato vai longe. Quem é grato tem consciência limpa. Quem é grato tem poder de atrair a bênção para perto de ti. Seja grato por tudo que Deus e as pessoas fizeram para a tua vida até hoje. Você pode dizer amém? Amém. Repita após mim: hoje eu aprendi um pouco do que é ingratidão e gratidão. Deus, a minha oração nessa noite, que eu seja grato a Ti e grato com aqueles que o Senhor enviou nos momentos difíceis da minha vida, e é por isso que eu estou aqui. Seja grato a Deus. Bem, você pode aplaudir o Senhor. Meus amados, vamos ficar de pé. Vamos terminar. Quarta-feira, oração da hora nona. Tem sido uma bênção para você que pode, não trabalha, vem estar aqui conosco. Tem sido uma bênção. As consagrações, estamos sentindo falta de alguns irmãos das consagrações. Os irmãos, que não trabalham no sábado pela manhã, vem estar conosco. A consagração tem sido uma bênção de Deus. Bênção de Deus. Pastor, um dia eu quero ser um pregador, uma pregadora, quero saber falar, quero saber. Irmãos, venha para o trabalho de consagração, de oração. Você vai se desenvolver, vai perdendo,